E hoje, no explicador da Rádio Observador, vamos olhar para a forma como Lisboa e Porto se estão a preparar para as festas dos Santos Populares deste mês. E para falar sobre o tema são nossos convidados esta manhã António Fonseca, da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, também o presidente da Junta de Freguesia da Estrela e presidente da Conselhia do PSD em Lisboa, Luís Newton, e Tiago Correia, professor de Saúde Internacional e investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho, a quem se junta sempre o Paulo Ferreira, e em direto do Porto, Júlio Magalhães. Carla. Bom dia aos três e obrigada por estarem no explicador. Luís Newton, o Santo António é dentro de 12 dias, é fácil fazer as contas. Já se sabe que não vai haver marchas nem casamentos de Santo António. Que indicações é que a Junta recebeu para o feriado de Lisboa? Bom, neste momento, muito bom dia a todos, muito bom dia também aos ouvintes. As informações que temos neste momento da Câmara Municipal é que existe uma política de não aceitação de qualquer tipo de arraial popular, ainda que eventualmente possam ser analisados eventos pequenos eventos, que possam ocorrer, desde que obviamente autorizados pela DGS. Quando fala em pequenos eventos, está definido do número de pessoas que estamos a falar, por exemplo, e das condições? Não, infelizmente a 12 dias dos Santos Populares ainda não temos essa indicação. E o que é que a Junta de Freguesia... Desculpa, Paulo, Júlio. Força. O que é que a Junta de Freguesia então vai fazer da Estrela? Vai cumprir essa regra? Está a tentar perceber o que é que pode fazer ou não fazer? A Estrela não é uma ilha na cidade. Eu acho que esta é uma das grandes primeiras mensagens que todos temos que dar. Há aqui uma iniciativa conjunta de todos, no âmbito de poder, de forma controlada e estruturada, apresentar um conjunto de soluções que têm como grande objetivo, basicamente, reconhecer dois aspectos. O primeiro é de que os eventos que acontecem regularmente, por exemplo, na zona do Bairro Alto, é uma demonstração clara de que, ou começamos a fazer um planeamento e uma estruturação de qualquer tipo de resposta, ou então temos que passar a ter um estado policial que impeça as pessoas por simplesmente sair de casa. E, portanto, neste momento eu julgo que é nesta fase que estamos. E, em segundo lugar, eu diria que também uma questão, também ela muito importante, é de reconhecer que nada se faz hoje em dia na cidade de Lisboa, na cidade de Lisboa ou qualquer outra cidade do país, sem poder sensibilizar as pessoas de que, independentemente de qualquer abertura que se realize, há um mecanismo de sensibilização que tem que funcionar para impedir, obviamente, aqui um descontrole de uma conquista que me parece particularmente evidente que tem sido feita ao longo dos últimos meses. Luís Newton, só uma questão. Hoje vi um título de jornal onde dizia Porto já tem tudo preparado para o São João e acordo com a DGS, Lisboa não. O título era mais ou menos este. Ora, os Santos Populares de Lisboa são já na próxima semana. Isto já não devia estar tratado? Olha, eu diria que tem toda a razão. Há aqui três grandes aspectos que me parecem fundamentais, não só relativamente aos Santos Populares, mas acho que de uma forma geral relativamente àquilo que é o que deveria ter sido um verdadeiro planeamento do desconfinamento. Não basta por isso simplesmente dizer às pessoas, bom, agora já podem ir abandonando progressivamente o teletrabalho e começarem a andar na rua e podem ir aos restaurantes, etc. Isso não é nada. Ou nós começamos a ter, de facto, aqui uma estrutura que pensa de forma organizada este momento de desconfinamento, ou então nada feito. Nós temos três vetores fundamentais para planear isto, e para planear isto com a confiança das pessoas que servimos. Em primeiro lugar, a questão do próprio planeamento, não é? Nós, quando estamos a pensar hoje em dia na forma como as pessoas fazem o desconfinamento, sobretudo, e aqui a questão é a questão da diversão. Aliás, a questão da diversão que não pode ser dissociada da questão dos Santos Populares à questão da diversão noturna que está abandonado há meses sem qualquer tipo de resposta. E nós temos que pensar isto da seguinte forma. A nível do planeamento são os múltiplos eventos, assegurar a validação da DGS e esta questão que acabou agora mesmo de referir, que é a antecedência. As coisas têm que ser planeadas e nós temos que transmitir um sinal de confiança com essa antecedência. Depois, a nível da organização, eu vejo a questão do Porto e dou aqui este exemplo. Repare, a nível da organização, se estiver assegurado o controle de acessos, se estiver assegurado o controle no espaço e se estiver assegurado que há uma impossibilidade de acumulação de pessoas na envolvente, eu diria que, então, aí, muito provavelmente, estamos a seguir um caminho da boa organização e que vai permitir alguns eventos. E por fim, a credibilidade, não é? Nós não podemos dizer que se assegura a segurança de um evento e depois que é o caos, não é? E depois não podemos também andar a empurrar responsabilidades. Luís Newton, deixe-me chamar o António Fonseca, que está aqui também neste explicador, é da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto. Bom dia, já percebemos que no Porto estão previstos 3 zonas de diversão distintas.
está a haver esse planeamento e essa organização? É isso que lhe parece que está a acontecer e que estão garantidas estas condições do acesso controlado das pessoas às zonas que estão já definidas? Ora, antes de mais, bom dia mais uma vez. Ora bem, estou a ver, de facto, embora achámos que a Junta devia ter feito parte de um trabalho para planear isto. Mas pronto, damos de barato isso, sabemos que de facto esses equipamentos que vão estar em pontos estratégicos já estão colocados, vai ter perímetros de segurança, contudo temos que conhecer a realidade da Noite de São João, que começa nas Fontainhas e acaba na Rotunda da Boa Vista. Portanto, e o que vai fazer com que, independentemente dos espaços que estão circunscritos para diversão e também para alguma restauração, obviamente que vai haver aqueles percursos que vai acontecer entre as Fontainhas e a Rotunda da Boa Vista e, por sua vez, passar por determinados locais de bairros onde pessoas provavelmente vão ter as suas sardinhas, os seus assadores à porta e provavelmente até, quem sabe, alguma música. Ora bem, a questão que está aqui, se isto for feito com segurança, com o controle devido por parte da população, que o Porto tem dado aqui um exemplo, vamos esquecer que se passou no fim de semana, que não tem nada a ver com a população, tem dado um bom exemplo que está a cumprir com toda a disciplina, o distanciamento e também a restauração e todos os serviços de rua estão a cumprir a higienização e também a mensagem a passar aos seus clientes. Se isso se manter, eu estou convencido que não vai haver problema nenhum. Contudo, não quero deixar de manifestar aqui, não é bem propriamente um desagrado, porque no fundo, pronto, as coisas, esperemos que aconteça bem, que corra tudo bem, coloca-se os equipamentos, mas acho que, contrariamente ao que acontecia há uns anos, havia sempre um planeamento com as juntas de freguesia, no sentido de ver o que é necessário, o que é que se pode fazer mais, onde devem estar os palcos, onde devem estar. Infelizmente isso não aconteceu, mas pronto, não vou entrar por esse ruído. O importante é que o Porto precisa de ter o seu São João, não vai ter algum espetáculo, não vai ter o seu fogo de artifício, mas as pessoas precisam também de circular. Portanto, eu acho que temos condições para isso, não vai haver a multidão que haveria se houvesse fogo de artifício e seria complicadíssimo, como é natural, está fora da questão. Agora que as pessoas vão circular entre estas ruas todas vão e provavelmente às janelas e nas portas das zonas mais tradicionais não vai deixar de haver um sinal a São João. Isto é o que eu penso e acho que deverá correr tudo bem. António Fonseca, explique-me só um pouco como é que isso tudo está a ser coordenado. Que entidades é que estão envolvidas e que, no fundo, vão também aconselhar e verificar se as normas de segurança possíveis vão ser cumpridas? Estão a falar com a DGS, é a Câmara do Porto, é a Administração Regional de Saúde? Como é que essa articulação está a ser feita? Ora bem, como eu disse, eu já ando aqui nisto há muitos anos e durante muitos anos, sempre que havia eventos e até a festa de São João, havia planeamentos onde envolvia juntas de freguesias em reuniões preparatórias para, pronto, até para outro tipo de... E não estávamos em contexto pandémico. Estranhamente, o que está a acontecer agora, não houve qualquer planeamento. Portanto, a junta de freguesia que apanha praticamente os equipamentos quase todos, porque, como digo, das Fontainhas até à Rotunda da Boa Vista, e como sabe, os senhores conhecem perfeitamente estas zonas, não houve planeamento, não houve uma reunião preparatória, portanto fomos confrontados com a situação para ajudar a restauração, para ajudar isto, por São João, etc, tudo bem, tudo isso é bem-vindo, mas acho que devia ter sido planeado. Não aconteceu, portanto estamos completamente às cegas, estamos e não estamos, vamos vendo na rua, vamos vendo os equipamentos instalados, muitas das vezes são os próprios fregueses a dizer, olha, já puseram aqui isto, já puseram aquilo. Pronto. Acho que aí, obviamente, que se perguntar se a Junta vê isto com bons olhos, vê este tipo de atitude com bons olhos, obviamente que não. Portanto, acho que uma situação desta implicava, mesmo a esta distância ainda, que ainda faltam uns dias razoáveis, haver uma boa reunião preparatória. Só que essa reunião preparatória também implicava saber locais estratégicos, há bairros, há zonas da cidade que eles organizam festas. Recordo-me do ano passado, eu próprio andei por vários locais e ninguém organizou, todos cumpriram à risca, até puseram lá umas mensagens, hoje não há São João, nos esperemos para o ano estaremos cá. Portanto, isto devidamente planeado, pelo menos evitava que muitas das vezes acabámos por ter declarações que podem não agradar, mas no fundo são declarações genuínas pelo quem não se sente confortável pelo que está a passar. António Fonseca, só esta questão, já sabe que as pessoas vão sair à rua e os restaurantes vão estar abertos e vai haver, enfim, barracas, pessoas à porta e vai haver 3 pontos de diversão, aliás já estão montados e já estão a funcionar aí pela cidade. Não acha que isso é que pode ser o problema? Eu bem sei que os empresários dos parques de diversões também precisam de ganhar dinheiro, mas não acha que esse pode ser o problema? Ou seja, nestas concentrações onde há parques de diversão, aí sim as pessoas concentrarem-se em grande número. Ora bem, mas segundo está montado, com limitação de pessoas dentro desse perímetro onde estão esses equipamentos, eu estou convencido
que se houver vigilância acautelada das entidades oficiais, nomeadamente das forças policiais, não haverá. Porque, repare, as pessoas também, já agora, as pessoas vão andar com os martelos. Por esse andar também vão andar com os martelinhos. Porque não está proibido os martelinhos. Portanto, e há determinados adereços que se usam na noite de São João. Nós temos que confiar que as autoridades vão estar, seja a Polícia Municipal, seja a PSP, vão estar nessas zonas de diversão ou até mesmo com os seguranças lá dentro, a acautelar a limitação das pessoas. Obviamente, quando se entra no recinto, há um controle de quando as pessoas estão lá dentro. Depois, lá dentro, cada um começar já agora como dizia alguém, ser o seu polícia, que isso não funciona. Tem que haver alguém a pôr as regras. Se não houver isso, pode correr mal. Mas esperamos bem que não. Tiago Correia, bem-vindo também ao Explicador, professor de Saúde Internacional. Tem ouvido aqui aquilo que podemos chamar duas estratégias, de abordar a questão dos santos populares. No Porto há zonas distintas, ouvimos aqui críticas a alguma falta de planeamento, mas há locais onde as pessoas sabem que se podem dirigir. Em Lisboa existe um vazio maior. Não devia haver uma receita comum? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite e endereço os meus cumprimentos aos restantes convidados. A resposta é um pouco mais complicada, porque nós não podemos dissociar aquilo que vão ser os santos populares de uma matriz de risco. E eu acho que no meio desta discussão toda temos nos esquecido dessa matriz de risco. E não nos podemos esquecer, no caso de Lisboa, que nós estamos, como incidência, nós já estamos numa situação de alerta e se seguirmos a matriz de risco, se não houver nenhuma alteração, nos próximos dias, Lisboa tem que pelo menos suspender o processo de desconfinamento. E eu penso, a leitura que faço, é que as autoridades também estão à espera para perceber a evolução da pandemia, aquilo que é a evolução, a leitura normal dos números, para depois perceber também o que se pode fazer relativamente aos santos populares. Isso, para mim, explica-me este relativo silêncio, que eu compreendo que não é desejável, que eu compreendo que vai fazer com que depois tudo seja feito em cima do joelho muito à pressa e, possivelmente, sem uma correta comunicação. Agora, independentemente da solução, parece-me, a esta distância, claro que vão acontecer várias coisas, e uma das quais é, independentemente das recomendações das autoridades, as pessoas vão sair à rua. E isso acho que é óbvio para toda a gente. E quem conhece os Santos sabe que este evento não tem nada a ver, por exemplo, com os festejos dos clubes de futebol. Tem, se calhar, mais a ver, é uma coisa nova, mas se calhar o meu paralelo está com o Natal. E se nós não dissermos nada às pessoas, as pessoas tomam as suas decisões individualmente e nós vimos qual foi o resultado disso. Portanto, as pessoas vão precisar de uma comunicação no sentido de saber o que devem ou não devem fazer. Temos que assumir que as pessoas vão para a rua e outras não vão para a rua, vão ficar em casa umas das outras. Quem tiver um quintal, um logrador, vão ter a sua sardinhada, de certeza absoluta, isso não há a menor dúvida. Temos a matriz de risco que vai fazer condicionar as medidas, mas também temos que dar algum escape às pessoas e, portanto, eu vejo com bons olhos aquilo que foram as decisões no Porto, porque recintos controlados, ou seja, nós temos que dar alternativas às pessoas, porque se não dermos alternativas às pessoas, elas vão decidir por elas mesmas, sozinhas. E criarão eventos informais. Tiago Correia, nesta matriz de risco que está a falar de Lisboa, a situação no Porto, até ao dia 23 para 24, pode evoluir até tendo em consideração o que aconteceu este fim de semana, ou não? Não será também um pouco cedo para pensar em sair à rua no Porto depois dos acontecimentos deste fim de semana? O que eu digo é, esta distância, nós temos que ter definidos 2 ou 3 cenários. Um cenário em que a incidência está controlada e... Penso que agora perdemos a ligação que tínhamos com Tiago Correia, o professor de Saúde Internacional, que estava aqui a dar conta da importância de haver algum planeamento para os santos populares. Vamos tentar restabelecer essa ligação já daqui a pouco. Entretanto, voltamos à conversa com Luís Newton, o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, que nos dava conta de como em Lisboa ainda não existem indicações claras de como podem ser passados os santos populares. Esta ideia, Luís Newton, de que se não houver orientações por parte da autarquia, haverá eventos informais, é um fator de risco que deve ter outro tipo de enquadramento e que deve ser antecipado?
Olha, eu diria que isto não é fator de especulação, isto é um facto que já podemos constatar. Tem certamente acompanhado as imagens de algumas das noites no Bairro Alto e a forma como os ajuntamentos informais acabam por acontecer a seguir ao encerramento dos restaurantes. Como E, é que isso se portanto, pode resolver? eu julgo que nós vivemos aqui, em primeiro lugar, eu tenho que dar nota de uma reflexão que gostava de partilhar. Uma das grandes preocupações que nós temos tido é relativamente ao índice de transmissibilidade. E o índice de transmissibilidade, que era algo que nos preocupava desde o início da pandemia, preocupava-nos por causa da elevada taxa de mortalidade que nós tínhamos. A partir do momento em que a taxa de mortalidade parece estar sob controle, sobretudo com as várias medidas não só a medida de vacinação, mas também as medidas de confinamento que permitiram reduzir, a proteger sobretudo a população mais idosa e a população em situação de risco, com dificuldades, com problemas de saúde que poderiam ser agravados com a infecção pelo próprio vírus. Eu diria que nós caminhamos a passos largos para que o índice de transmissibilidade não seja propriamente um fator relevante. Portanto, o que nós temos, e eu julgo que este compasso de espera que existe hoje em dia, é para confirmarmos que, de facto, a questão da taxa de mortalidade já não é um fator de preocupação, porque já conseguimos conter. Aliás, se reparar, se todas as pessoas forem ver, a taxa de mortalidade era sobretudo muito elevada a partir dos 50 anos e extremamente elevada a partir dos 80. E esses são os grupos que neste momento já se encontram, pelo menos em muitos casos, com pelo menos com uma dose da vacina. E, portanto, há aqui medidas complementares que têm que ser pensadas exatamente para separar aqueles que lidam de forma pior com a infecção por este vírus e aqueles que suportam bastante bem. E, portanto, esta questão vai inevitavelmente ter que ter algum tipo de evolução relativamente à própria Acha que aquilo que vai ser decidido agora devia já ter isso em conta? No fundo, devíamos aligeirar as regras? Repare, a análise que eu faço é com base nos números que vão sendo fornecidos pela própria DGS. Se formos constatar a evolução dos gráficos das últimas semanas, vamos verificar que, não obstante um desconfinamento, os números, sobretudo os números de mortos, não estão ao nível daquilo que nós assistimos, por exemplo, durante a primeira fase do desconfinamento nesta altura no ano passado. Portanto, eu diria que são bastante inferiores, e, portanto, isto dá-nos aqui uma indicação muito clara de que o risco neste momento é substancialmente inferior, e esta é uma das preocupações que eu diria que vai inevitavelmente, ou deverá inevitavelmente, ser um fator de ponderação. Nós temos que compreender uma questão fundamental, que é, independentemente da forma como nós estamos a evoluir no âmbito do próprio planeamento, e aqui eu digo evolução de planeamento, obviamente com reservas, porque eu sinto que ainda não há um planeamento adequado. E volto a dizer, ainda há bocado, a última intervenção, faz sentido também nós incorporarmos aqui uma outra questão. Ele disse, e com razão, as pessoas vão querer sair, e não é só por causa dos centros populares. O que nós assistimos em Lisboa, no Bairro Alto, é as pessoas a quererem encontrar uma alternativa para a sua diversão. E nós temos que encontrar soluções seguras, enquadradas, obviamente, pela DGS, mas temos que começar a pô-las em vigor. Não faz sentido estarem constantemente em silêncio à volta desta questão, por exemplo, dos estabelecimentos de diversão noturna. Por isso eu diria que esta questão que estamos agora a abordar dos centros populares tem como, eu diria, grande mote também complementar esta avaliação que nós vamos ter que fazer inevitavelmente sobre as condições de segurança que podem ou não já existir relativamente a outro tipo de atividades e relativamente, por exemplo, ao alargamento do horário dos restaurantes, à abertura eventualmente depois mais tarde de outro tipo de estabelecimentos. Fazer uma avaliação mais larga. António Fonseca, qual é a expectativa? A expectativa é que no Porto, para o São João, se regresse a níveis de população nas ruas anteriores à pandemia, ou acha que, apesar de tudo, vai haver muita gente que vai preferir ficar em casa? Ora bem, mesmo antes de São João já regressa muita gente nas ruas da cidade, que às vezes até parece que não estamos em situação pandémica. A questão que está aqui de São João, temos que ver que a noite de São João traz muita gente de todos os outros, de vários concelhos, todos os concelhos vizinhos e não só, não é? Julgamos que temos aqui outro problema, que também foi agora abordado, a questão dos horários, dos estabelecimentos, vamos lá ver. Para uma noite de São João, que não é que é, os espaços, os equipamentos que estão com os perímetros de segurança, e quer de restauração, quer de diversão, vão ter horários diferenciados, os restaurantes, dos bares. Quer dizer, eu acho que, por isso é que eu digo, falha aqui o planeamento, porque se queremos um São João, os restaurantes não podem fechar às 10h30.
se queremos um São João, as discotecas que queiram abrir, que muitas vezes abriam, algumas delas até não abriam no São João, mas aqueles que querem abrir, deviam poder abrir, e nesse caso só entraria dentro desses espaços que à porta fizesse o teste se ele tivesse negativo. Ora bem, eu acho que isto devia ser muito bem planeado para que o São João corra mesmo muito bem, para que se sinta que é um São João. Agora, não tínhamos a mínima dúvida. O Porto já se nota algum movimento, e até turismo e tudo. A noite de São João vai fazer com que, mesmo com alguns espaços fechados, vai haver um improviso, além do tradicional comportamento genuíno da população que está nas zonas que normalmente festejam bem a noite de São João, até mesmo os restantes santos populares. Portanto, até aqui, como é que se vai? Não sabemos quais vai ser o horário do senhor que está a fazer os churrascos naqueles perímetros, naquelas zonas, nos seus equipamentos que estão instalados, e depois os restaurantes que querem abrir, uns abrem, outros não abrem, outros só abrem para fora. E vamos estar aqui perante situações e circunstâncias muito diferentes. Tiago Correia, penso que já restabelecemos a ligação e até já conseguiu ouvir as outras intervenções e entendemos que há aqui uma vontade de alargar as regras e que já chegou o momento de se alargar as regras. O Tiago Correia estava a dizer precisamente o contrário, que é preciso alguma prudência, e fazia até a comparação com aquela liberdade que se teve no Natal, com consequências mais dramáticas. Como é que se encontra aqui um ponto de equilíbrio? Carla, eu possivelmente então não me fiz entender. Eu acho que as regras devem ser aligeradas. Quando eu disse que temos que dar alternativas às pessoas, é precisamente... É precisamente nesse sentido. Muito bem. Então explique um pouco melhor, então, para ficar claro. Não, mas o que eu acho que não pode acontecer é não haver qualquer clarificação sobre o que é que as pessoas devem fazer. E esse é o paralelo que eu faço com o Natal. Porque as pessoas vão sempre fazer alguma coisa. Vão sempre reunir-se com alguém em algum sítio, isto vai acontecer. E, portanto, deixar isto ao critério individual, sem uma clarificação sobre o que é que devem fazer e, sobretudo, sem darmos espaços, uma alternativa de espaços seguros, onde as pessoas possam conviver, uma espécie de válvula de escape, penso que isso é a pior coisa que se podia fazer, ignorar que isto vai acontecer. E toda a gente, com esta antecipação, sabe que estes ajuntamentos vão ter lugar. E, portanto, aquilo que eu penso, lá está, os santos acontecem num momento de transição. A vacinação avança, nós sabemos tudo isso, mas os comportamentos estão a relaxar a um ritmo mais elevado. E eu sou o primeiro, e desde março tenho dito, que a matriz de risco tem de ser alterada com o avanço da vacinação e, portanto, é essa a leitura que faço. Eu penso é que não é já, porque isto é apenas com base na evidência de outros países. Se olharmos para o Reino Unido, que tem uma população muito mais vacinada do que nós, eles estão a discutir uma suspensão do processo de desconfinamento porque há dúvidas sobre se os contágios, qual é o impacto dos contágios nos internamentos. Isto não significa, chame atenção, isto não significa que nós devamos ficar parados à espera que tudo aconteça, não é? Das situações ideais, porque as situações ideais nunca vão existir. É por isso que eu digo, temos que ir avançando, temos que medir o pulso à população, perceber que há comportamentos que vão ter lugar, que não os podemos ignorar e depois dizer que a culpa foi das pessoas que não seguiram as regras, temos que dar alternativas e, em minha opinião, temos que perceber que os santos populares vão potenciar sempre excessos. Temos que tentar minimizar esses excessos e ter definido um planeamento nos dias seguintes aos santos populares que permitam que as pessoas, que não aconteça o que aconteceu no Natal, que nós percebemos que no Natal, na semana seguinte ao Natal, houve uma redução dos diagnósticos, dos testes, e isso não pode acontecer agora nos santos populares. Portanto, excessos vão acontecer, estou muito convencido que sim, sobretudo pela questão da falta de exemplo, pela questão da fadiga pandémica, de um certo descrédito e deslegitimação do risco e da própria mensagem política, e portanto aquilo que me parece claro é, temos que ir avançando, mas este avançar ninguém pode prometer que não tenha que implicar alguns recuos se isso for necessário. Claro que ninguém deseja que aconteça, agora ficarmos quietinhos, parados, à espera das situações ótimas, essas situações ótimas não vão existir, infelizmente, e vamos ter que tomar decisões em equilíbrios instáveis. Agora, com aquilo que conversámos esta manhã, acho que ficou muito claro para toda a gente que alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem de ser dita e temos que esperar que as pessoas vão cometer alguns excessos. Agora, eu fico com uma dúvida, e eu que sou desta área tenho esta dúvida, que eu imagino as pessoas lá em casa, que não percebam onde é que está aqui o critério da ação policial.
porque às vezes é-nos dito que não podemos fazer um conjunto de coisas, mas depois dizem-nos que nós não vivemos num Estado policial e num Estado repressivo e que a polícia não tem autoridade e não tem competência e não deve estar a controlar e fiscalizar. E eu fico com dúvida, então, afinal, se nos podemos juntar na rua ou se não nos podemos juntar na rua, se podemos beber bebidas alcoólicas na rua ou se não podemos beber bebidas alcoólicas na rua, se podemos estar na rua sem máscara ou se não podemos estar na rua sem máscara. E por isso são ainda muitas questões que nem quem acompanha intensamente a pandemia consegue responder, e isso é um sinal que deve ser aqui valorizado. Tiago Correia, António Fonseca e Luís Newton, muito obrigada por terem vindo ao Explicador desta manhã. Um bom dia. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, bom dia. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4